Parece que está gravando? Ainda não. Parece, sim, agora. Agora tá. Então vamos lá. Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Estão enxergando a tela? Aqui Ainda enxergando? não. Ah, foi agora. Agora sim, agora apareceu. Deixa eu tomar um copo de Coca-Cola aqui, que eu tô nervoso. Bom, vamos lá. Construa o seguinte modelo, rode conforme a instrução e responda às perguntas. Um armazém recebe caixas em intervalo de tempo exponencial de 10 minutos. Sabe-se que 36% das caixas são grandes e vão para o setor 1, onde um operador, com a ajuda de uma talha, posiciona a caixa em um tempo normal de 10 minutos, com um desvio padrão de 1,5. Muito bem. Esqueçam, por enquanto, isso aqui, esse assign. Expliquei também, expliquei o que eu tinha que colocar aqui. Por que eu vou utilizar o assign? Eu vou explicar, eu vou voltar aqui, tá? Mas esqueçam o assign. Por que eu estou colocando ele? Porque eu tenho que contar caixas grandes, eu tenho que verificar o intervalo da criação de caixas, tá aqui, e tenho também, aqui no final, verificar qual é o meu lead time. Então, o meu recorde, cada um deles está trabalhando numa situação que eu mostrei para vocês. Tenho certeza absoluta disso. Então, vamos esquecer e vamos seguir o modelinho que a Gisele mostrou para a gente. Então, o dela não tinha esse marcar tempo de chegada. Então, a caixa chegou com uma distribuição de 10 minutos exponencial, ok? Até aqui sem problemas. A única diferença, Gisele, é que eu fiz as caixas grandes saindo por cima aqui e você fez ela por baixo. Não tem problema nenhum. As caixas grandes, 36% dessas caixas são caixas grandes e vão para um setor onde um operador, com a ajuda de uma talha, posiciona com um tempo normal de 10 minutos, desvio padrão de 1,5. Muito bem. Se eu coloquei 36% aqui, 36% vai vir para o posicionamento da caixa, aonde eu tenho um operador, tá certo? Com uma normal de 10 minutos, com desvio padrão de 1,5. Muito bem. Se alguém... Oi. Por favor, vai devagarzinho no passo a passo em relação ao sistema, porque a gente tem ainda muita dúvida, né, em relação a isso. Por favor. Okay. Até aqui tudo bem? Então, eu coloquei um decide, two-way by change, com 36% das caixas grandes que está indo para o posicionamento onde eu tenho um operador. Então, o primeiro processo está aqui. Eu tenho um operador, ok, coloquei o operador aqui, vou dar um ok, e aqui eu tenho esse operador trabalha com uma taxa normal de 10 minutos, reparem, 10 minutos, com desvio padrão de 1,5. Ok? Então, eu estou no primeiro parágrafo lá. O restante das caixas são muito pequenas e devem ser colocadas em um pallet com capacidade para 10 caixas. Uma vez montado o pallet, um operador com uma talha o posiciona em um tempo normal, também de 10 minutos, com 1,5 minuto de desvio padrão. Bom, as caixas grandes foram... Cadê o meu mouse? Sumiu. Mouse... As caixas grandes foram 36% subiram, o restante desceu. O restante vai passar aqui por um batch, aonde eu vou montar pallets com 10 caixas. E temporário. Ele tem que ser temporário, porque ele vai ser desmontado para inspeção. Ok? Muito bem. Depois que eu montei ele, esqueçam isso aqui por enquanto. Não coloquem nada aqui.
ele vai para um processo de posicionamento de um pallet, onde o mesmo operador, com o auxílio de uma talha, então aqui o que eu tive que colocar? Um operador, e depois eu coloquei uma talha. No mesmo processo, eu tenho um operador e uma talha, tá? Todas essas caixas ou pallets permanecem armazenados por um tempo uniforme de 1,7 horas. Muito bem. Então, depois que esse cara posicionou ela, ele vai ficar num tempo de armazenamento. Por que aqui não tenho essa retinha, pessoal? Aqui eu tenho uma reta que mostra uma fila. Por que aqui eu não tenho essa reta? Alguém pode me dizer? Porque não tem, ele vai ficar armazenado, ele vai ficar parado, ele não vai tem, virar não tem fila. fila aí. Você vai colocar ele lá e vai deixar ele lá. Então, aqui é utilizado como Delay. 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 Size Delay Release. Correto? Ele só está aguardando um determinado tempo. Lembra daquele slide onde eu mostrava quem vinha de São Paulo para Santos, passando na Imigrante, tinha que passar por uma lombada? Quando ele vai só perder um tempo, eu uso como delay, e não size delay release. Vocês estão lembrados disso? Sim, acho que foi na primeira ou segunda aula. Sim, professor, foi na segunda aula. Sim. Reparem que a avaliação, o que tem aqui é detalhes da aula, ok? Muito bem. Então, é por isso que ele não tem fila. Ele está simplesmente aguardando um determinado tempo aqui. Então é delay. Bom, é só um delay, tá certo? É. Bom, todas as caixas de pallets permanecem armazenadas por um tempo de uniforme de 1,7. Então, eu entrei aqui, deixei como delay, coloquei um tempo aqui, ó, o nome tempo de armazenamento, uma uniforme, tá certo? Ó, uma uniforme de 1 minuto no mínimo e no máximo 7 minutos. Depois desse tempo, elas são retiradas pelo operador e a talha pelo mesmo tempo de posicionamento. Muito bem. Depois Não que é ela ficou minuto, é descansando. hora, Raif. Oi? É hora, não é minuto. É hora. É 1 ponto. Mas aqui está em horas, não está? Ou está em É minutos? 1 e 7 horas. É, está em minutos no seu. Você vê que coisa? Horas. Tá vendo? Já Tudo recebe bem? mais um ponto na prova. Mas não é é, que aqui eu acho que eu que digitei. professor? Eu vou deixar em horas. Eu vou deixar em horas. Mas eu acho que é minutos. Fala. Quem queria falar aí? Não era normal Ninguém? em minutos? Aonde? No exercício. Fala. Não, é uniforme, no mínimo 1, no máximo 7 horas. É o que está escrito no enunciado do exercício. Todas essas caixas e pallets permanecem armazenadas por um tempo dado por um uniforme de 1 minuto no mínimo e, desculpa, 1 hora no mínimo e 7 horas no máximo. Isso. Depois desse tempo, elas são retiradas pelo operador e a talha pelo mesmo tempo de posicionamento. Então, ó, depois que eu fiquei aqui armazenado, eu tenho um processo de retirada do pallet. Então, agora aqui eu tenho, o que eu tenho aqui? Os mesmos recursos. Eu tenho o meu operador e tenho a minha talha. O operador não funciona sem a talha e a talha não funciona sem o operador. Tá? Em uma normal de 10 minutos, com desvio padrão de 1,5. Muito bem. As caixas grandes seguem para o setor de UPA. Todas essas caixas e pallets permanecem armazenadas, retiradas pelo operador pelo mesmo tempo de posicionamento. As caixas grandes seguem para um setor de despacho, fora da abrangência desse estudo. O que quer dizer isso, pessoal? Que ela vai para o cliente. Ela vai embora, né? Ela vai cai embora, fora. eu não preciso me preocupar com isso. Que não é o objeto Exatamente. Exatamente. Então, ó, retirei. Bom, vamos seguir. No caso das caixas pequenas, após a retirada, então, ó, eu tenho o processo da caixa grande, né, o tempo de armazenamento idêntico ao de lá,
Esqueçam isso daqui por enquanto e ela vai embora. Então, morreu caixa grande aqui, tá bom? Vamos lá para as caixas pequenas. A caixa pequena, ela teve um tempo de armazenamento. Depois eu tenho um processo que eu retiro esses pallets, correto? E no caso das caixas pequenas, após a retirada, ela deve ser desmontada pelo operador em um tempo normal de 9 minutos, com desvio padrão de 0,4. Então, eu passo por um processo agora que eu vou desmontar. Eu vou desmontar, é o operador, não tenho talha aqui, tá? Para desmontar, eu não preciso de talha. Eu tenho só o operador, que vai desmontar esses pallets com desvio padrão, com uma média de 9 e um desvio padrão de 0,4, 0,4. Muito bem. Para que eu faça isso, se ele está fazendo essa desmontagem, eu tenho que colocar aqui o que agora? Se eu usei um batch lá na frente, eu tenho que usar... Eu tenho que desmontar os pallets agora, eu tenho que separar as caixas. Exato. Então, eu vou utilizar aqui um separate, extinguindo o batch existente aqui, tá ok? Eu não vou fazer duplicata, eu vou extinguir, eu vou desmontar o pallet que existe, correto? Separando, ó, eu vou ter que separar caixas. Vou colocar um ok, eu separei. Quando ele separa, ele diz que todas essas caixas vão passar por um processo de inspeção. Então, eu venho aqui, quem faz a inspeção? O operador, ok? O operador vai fazer, daqui, ó, eu vou colocar o mesmo operador. Se você quiser saber quais são os recursos que você tem, é só você clicar aqui. Eu só tenho operador Itália. Muito bem. É o meu operador que vai fazer essa inspeção com um tempo normal de 1 minuto, com desvio padrão de 0,1. Ok? E daí, ele vai embora. Ok? Ele cai fora. Muito bem. Então, ó, no caso dos pallets, eu já li. A empresa dispõe apenas de uma talha, o sistema não é terminal. Simule durante 30 replicações de 24 horas e responda. Muito bem. O que significa quantos operadores que o são sistema necessários não é para... Você lembra quando eu disse para vocês aqui, ó, que você vai num banco, quando você entra num banco, ele abre às 10 horas da manhã e a entrada é livre, vai entrando quantos puderem. Quando ele dá as 8 horas quando ele dá as 8 horas de trabalho, a porta de entrada se fecha. Ok? Só que o sistema só para depois que o último cliente sair. Eu acho que eu dei esse exemplo. 24 horas, por exemplo, ele é um sistema não terminal. O Porto de Santos é um sistema não terminal. Ele não para. São 24 horas rodando. Eu acho que eu expliquei isso também. Explicou. Então tá. Então tá aí. Aonde que eu vou colocar esse sistema não terminal? Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu tenho que liberar esse cara aqui. Tem que deixar de Eu tenho que explicar. liberar. Lembrou? Lembrei. Por que o teu tá com Então período tá. de aquecimento? Meu o quê? É sem aquecimento, né? Sem aquecimento. Tá. É que eu botei Não, isso meu aqui em tava outra certo. prova. O meu tava certo, era isso mesmo que eu tinha entendido. Muito bem. Aí, ó, o que acontece? Para que vocês respondam, quantos operadores são necessários para a utilização seja menor do que 75%, você vai ter que começar a aumentar a quantidade de operadores e de talhas ao mesmo tempo, correto? Mas ele só tem uma talha. Sim. O que ele fala aqui em cima? A empresa dispõe de apenas uma talha, o sistema não é terminal. Então, as duas provas, eu fiz duas provas e eu estou já misturando elas. Aqui eu não vou aumentar a talha, eu só vou aumentar o operador, tá certo? Isso. Então, ó, quantos operadores são necessários para que a utilização da equipe seja menor do que 75%? Com a equipe do item A, quantas caixas grandes chegam por dia em média?
Com a equipe da A, que é quando você vai equalizar essa turminha, de quanto em quanto tempo é formado um pallet nas caixas pequenas. Ora, eu quero saber, agora eu tenho que usar o REC. Com a equipe o item A, quanto tempo, em média, a caixa grande fica no sistema, desde o momento da chegada até a saída do despacho. Esse é o lead time da peça, o tempo que leva para se processar uma operação. Muito bem. Eu conversei com vocês sobre um exemplo, quando você chega no banco e você pega uma senha, você, na verdade, recebeu um atributo. Lembram disso? Aham. Estão lembrados? Ok. Então, eu falei, inclusive, desse bloquinho aqui, que é justamente onde a gente carimba. Você apertou o botão para pegar uma senha, aquela senha que você retirou já tem um horário que você chegou. Esse é um atributo. Quando eu clico aqui, ó, nesse assign, que é esse bloquinho que está aqui também, ó, no básico, eu coloco aqui, ó, marca tempo de chegada. E aqui, eu tenho a palavrinha escrita TENAL, tempo agora, tempo neste momento. Ah, mas eu preciso gravar esse tempo? Eu falei, não, nós vamos lá em construir expressão e vou procurar aqui embaixo, onde eu tenho informações sobre tempos e datas. Para, Mari. Quando eu clicar aqui, ó, a primeira opção é justamente esse TENAL. É isso que aparece aqui, ó. Se você não quiser chegar aqui e quiser gravar, é só escrever TENAL aqui embaixo e dar um OK. Quando você coloca esse TENAL, cada caixa, independente de ser grande ou pequena, ela vai receber um horário, ela recebe uma senha de chegada, como se estivesse chegando 10 clientes num banco, tá certo? E cada cliente tem um tempo de chegada. Até aí, tudo bem? Sim, professor. Sim, professor. Tudo bem, Sim, Flor? professor. Tá. Muito bem. Por que eu tenho que marcar, eu tenho que ter todas as minhas entidades com o horário de chegada? Porque uma hora ele vai perguntar assim, ó, quanto tempo essa peça ficou no sistema? Então, é um recorde que vai buscar essa informação para mim, correto? Sim. Então, ó, botei um TENAL aqui, logo na entrada. Então, todas as caixas vão receber uma senha de você chegou tal hora. Muito bem. As caixas grandes têm que ser contadas, ok? Muito bem. Eu coloquei um recorde aqui e mostrei para vocês, eu posso trabalhar com ele em 3 situações. O contador, tempo, estatísticas de entidade, time interval, ou seja, intervalo entre 2 processos, ou time interval da hora que eu cheguei até a hora que eu saí, e o time between, entre 2 processos. Esses 3 casos eu expliquei para vocês, cada um deles, o que significa. Muito bem. O que acontece aí que alguém está com o microfone ligado? Então, ó, o primeiro recorde que tem aqui vai me contar as caixas grandes. Eu coloquei ele no modo contador e falei para ele o seguinte, ó, cada vez que passar um, você conta um aqui. Beleza? Esse é o contador. Nós fizemos um exercício, inclusive, com isso aí. Ok. As caixas pequenas vão passar por aqui. E aqui tem, olha, intervalo de criação de pallets. Porque o item C, de quanto em quanto tempo é formado um pallet de caixas pequenas. Ora, se eu já tenho esse TENAL aqui, para que eu determine de quanto em quanto tempo é feito esse pallet, eu vou utilizar aqui mais uma vez um recorde, e aqui agora eu vou estar utilizando ele não mais como contador, agora como time between. Ok, pessoal? E aqui eu coloquei um nome, intervalo de criação de pallets. Só isso. Mais nada. Time between, e dei um nome para ele. Esse nome que você está vendo aqui
é exatamente intervalo de criação de pallets. Só que aqui eu não coloquei ele como contador. Lembre-se que aqui eu posso trabalhar como contador, intervalo de tempo, time between. E nesse caso, time between. Porque o que ele vai fazer? Ele vai, a partir da hora que a entidade chegou, aquilo que for caixa pequena, ela vai descer para o pallet, vai contar, vai demorar um determinado tempo aqui. Quando ela sair daqui, esse cara vai captar esse prazo ao horário que chegou. Ele vai pegar o horário que ele chegou aqui, esse pallet chegou, e quando foi que chegaram essas peças. Então, ele vai conseguir contar, chegou a última peça aqui, montou o pallet. Ele vai pegar o tempo da primeira peça, tá? Porque vão chegar 10. Então, ó, passou a primeira, veio para cá, ele já adotou esse tempo. Aí tá chegando a segunda, terceira, quarta, chegou até a 10ª. Quando chegou a 10ª, ele dispara e fala, muito bem, eu tenho um pallet agora. Aí ele vai pegar esse tempo da criação do pallet, menos o tempo de chegada, eu tenho o item C respondido. Muito bem. Aí ele vai passar por todos esses processos que eu já expliquei para vocês. E aqui no final, nas caixas grandes, o item D diz o seguinte: a equipe do A, quanto tempo, em média, a caixa grande fica no sistema desde o momento da chegada até a saída para o despacho? O que ele está querendo saber? Exatamente o tempo que ela leva desde a hora que ela chegou até aqui. Então, aqui eu vou usar um outro recorde, só que agora na posição time interval, ok? Eu vou calcular aqui o lead time. Dei um nome para ele aqui de tempo, posso pôr qualquer nome aqui, e aqui, ó, tempo no sistema caixa grande, que é exatamente o nome que ele me aparece aqui. Muito bem. E vai embora. Entenderam, pessoal? Ele não é difícil, ele é trabalhoso, por isso que eu dei uma semana para vocês fazerem. É só que a gente não consegue para fazer. Tinha uma prova do Compiane de 25 páginas de caderno para fazer à mão. Então, na verdade, a gente está muito dividido com essa história toda. A questão não foi uma vontade, a gente até teve uma puta vontade de fazer esse exercício. Só que ele foi muito trabalhoso, ele foi muito difícil de fazer. Ontem, a Mari e o Rafa, nós ficamos 5 horas ontem em cima dele, e hoje eu já estou há 3 horas em cima dele. Então, assim, se eu não tivesse com feriado hoje, eu não sei nem o que eu ia fazer, porque eu não ia ter tempo de fazer isso. Mas ele é muito trabalhoso, pelo que a gente fez em sala e pelo que você está pedindo na prova. Eu até acho que ele é maravilhoso, ele é ótimo, ele é incrível, porque a gente está aplicando tudo que assistiu nas aulas, mas a gente assistiu 6 aulas, para das 6 aulas a gente conseguir montar esse modelo, então ele realmente é bem trabalhoso. Mas você percebeu que não tem novidade aí, né? Hã? Não tem novidade. Não, novidade não tem. A questão é você ir juntando o que você aprendeu numa aula, o que você aprendeu noutra aula, o que você aprendeu noutra aula, e juntar tudo para fazer um modelo só. Né? A gente não tem você aqui com a gente para ir orientando a gente está sozinho quando a gente está fazendo isso. Então, é bem complicado. Eu tenho o Álvaro aqui em casa, mas o Álvaro entende de ProModel. Ele falou, no ProModel eu faço diferente e me largou. Então... Professor, eu tenho que concordar muito com a Gisele, porque realmente é muito difícil. Tipo, o nosso grupo, né? Nós estamos em 3 pessoas pensando, 3 cabeças, e realmente é muito difícil. Tipo... Mas se fosse uma coisa fácil, eu acho que não tinha valor, vocês não concordam? Não é que não tem valor. Mas assim, para o senhor que já tem conhecimento, é fácil, né? Sim, mas eu tenho que desafiar vocês, eu não posso ficar dando qualquer coisa. A vida de vocês é um desafio o tempo inteiro. Com certeza. Tá certo? Eu já tenho 55 anos de desafio, estou cansada. Só peço para o senhor misericórdia.
Ficou fácil agora? Professor, você vai explicar mais alguma coisa? Ficou mais fácil. Acho que tá Não. dando mais pra gente entender. Acho que dá. Não, então porque a para a gente agora gravação, tá senão vai ficar muito Tá. comprido. A gente está conseguindo Sim, juntar senhor. todas É, e as depois a gente se perde, explicações. por favor.